Muito bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aos Ansas, esta companhia de sábado das 11 ao meio-dia, que não podia faltar no último do ano. Esperamos realmente que o seu Natal tenha sido o melhor possível e esperamos também que o próximo ano seja ainda melhor do que todos os outros que estão para trás. Por isso mesmo, hoje vamos falar de um assunto diferente, não incomum, mas da música e da encenação em si, embora em pouca escala, mas porque neste caso está ligada, e eu apresento-vos o nosso convidado de hoje, que é Rudecindo Soutelo. Muito bom dia, Rudecindo. Não sei se prefere que eu trate por Rudecindo ou por Soutelo. É igual. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Pode tratar-me por um ou por outro. Por apelido. Muito bem. Eu sei que está a residir em Vila Praia de Âncora. Já se notou que não é um natural de Viana, mas um filho adotivo, é isso? Sí, mas convén dicer que eu sou máis miñoto que os de Viana, porque eu son de Tui e, por tanto, claro. Nasci ao lado do río Miño, por tanto, sou máis miñoto que os de Viana. É verdade, tem toda a razão. Como é que se faz esta viagem até Viana? Eu sei que já esteve pelo Porto, por Braga, foi professor de conservatório, aqui na ESE também, e eu pergunto-lhe porquê Viana, porquê é que resolveu ficar na zona de Viana, aliás? Ben, estas son coisas do amor, non? Muito bem, é uma razão importante. Caseime con unha de Viana que moraba en Vila Praia de Âncora e lá fiquei. Mas isto de pasar o río ou a raya, como dicen outros, e vir para Portugal foi por causa de Miguel Torga, que ele é que é o culpado, já estou a ver. Que en 2007 encomendaronme unha obra para o centenario e entón comecei a ter contactos profesionais en Portugal e fiquei. E ficou, e depois, claro, por uma razão ainda mais forte, não é? Tudo se juntou para esta passagem pelo nosso país tem quantos anos já? Pois desde 2007, 2008 xa me mudei definitivamente para cá. Muito bem. E Braga e Porto? Pois vim para Portugal e tiña que buscar un medio de vida, ¿no? Entón, claro. Fui profesor no Conservatorio do Porto e no Conservatorio de Braga. Antes tamén xa fora na alguna academia de música e por tanto digamos que fiz o meu percurso profesional, porque coa composición non se vive, por tanto hai que buscar hai que procurar outras fontes de receita. E por outra parte que eu gosto de dar aulas e tamén fui profesor aquí na Escola Superior de Educación. Fui profesor de música dos últimos alumnos que había no curso de música. Depois acabou o curso de música e as actividades que podía facer lá esas non me interesaban. E por tanto estou ligado a pedagogía da música pois desde sempre. Sempre em atividade, não é verdade? Quer se queira, quer não. Falou que o curso de música acabou na Escola Superior de Educação. Não recuperaram essa parte ainda? Eu não faço ideia. Não, mas é uma má notícia. Não, isto acabou já em 2010 ou 2011. Os últimos alunos acabaram por aí. E não é... isto se é boa noticia ou má, pois era outra vertente da música, provavelmente, não é? Sim, porque nós temos uma academia, temos uma escola profissional. São aspectos completamente diferentes. Eu também acho. O que se faz o curso de música da ESE não é um curso de
que teña paralelo con as academías ou Claro. ou cos conservatorios, porque é dirixido ao ensino regular e, por tanto, non ten nada a ver. Mas, por outra parte, tamén o ensino regular presta cada vez menos atención á música e só está presente no quinto e sexto ano, no resto xa non existe e, por tanto, o interese por ese curso pois era cada vez menor e non era, supoño que non era económicamente sustentável. Compreendo. Mas eu vou ter de discordar. Eu fui professora durante muitos anos e possivelmente a minha escola teve a sorte que outras não tiveram, mas não acredito. Acho que, e creio que continuam a ter, as chamadas AEC, as extracurriculares, contemplavam a música também. E os miúdos adoravam a aula de música. Até porque poderiam participar, tínhamos instrumentos, embora muito simples, não é? Próprios da escola, e os meus alunos tiveram música durante sempre que eu me conheço, acho eu. Isto é, a partir de uma certa fase, não foi sempre, mas desde que começou continuaram a ter. Não me apercebi realmente que tenha parado e fizeram trabalhos extraordinários com os miúdos. Até que, como sabe, quanto mais pequeno, não é melhor para adquirir conhecimentos musicais e não só. O que acontece é que as AECs non existen unha titulación para xa pode dar AECs prácticamente cualquier persoa que e por outra parte non é apelativo para un diplomado porque sem dúvida pagan por horas e... Pois, estamos a falar naqueles professores que não tinham colocação, que faziam umas horas, que é uma situação um bocado complicada, diga-se de passagem, e indigna por vezes. Está moito descuidada o ensino en xeral, todo. Pois, essa é o calcanhar daqueles, não é? É um calcanhar daqueles. Mas o Porto não entusiasmou como cidade para viver, por exemplo. Agora imaginemos que não tinha conhecido ninguém, tinha de escolher entre Viana, Porto e Braga. Non, xa estaba predestinado. Xa estaba en Vila Praia de Âncora e, portanto, iba e viña, que non era un problema, porque total é unha hora de viaxe, non? Sí. E non me planteei mudar. Non pensei que fosse ao contrário. Non. Que tivesse de optar. E en Braga o mesmo, unha hora de viaxe. Eu dicía unha hora para ir, outra para vir, tiña 2 horas de meditación todos os precisamente, dias. Já dava para parar, não é? Para pensar. Comparativamente, estas três cidades, o que é que Viana tem de diferente destas outras duas? Muitas coisas, eu sei. Bem, é que eu gosto de saber a opinião de quem está de fora, ou de quem esteve por fora. Viana o que ten de bom é que é pequena. E, portanto, camiñase por Viana. É máis aconchegada. Sí. Braga xa é un bocadiño máis tumultuosa e o Porto ainda máis, muito máis, principalmente agora. E sobre todo as encostas. Eu viví en Vigo moitos anos e, por tanto, estou habituado ás encostas mas as do Porto son moito máis longas que as de Vigo. Temos de tudo ali un pouco, non é? Sí. Mas realmente é uma vida agitada, é das cidades mais movimentadas do Norte, até penso que é mais populosa, penso eu, que se não estou enganada, às vezes não gosto muito de afirmar estas coisas porque não estou segura, mas penso que é assim, estou a dizer penso. E todo está longe. E tudo está longe, é verdade. Eu estudei en Madrid e estava moitos anos en Madrid e Madrid tiña esa incomodidade que todo estaba longe.
Claro. Que non se podía ir andando dun sitio para Compreendo. outro, era todo longe. E, por tanto, perdíase moitas horas en transportes. E, claro, iso chegou ao vento que cansa. Claro que sim, a partir de certa altura, principalmente, o bulício da cidade já nos começa a incomodar, não é? A obra, pelo que eu tomei conhecimento do professor, foi o Diálogo das Infantas Mortas, através de um amigo comum, e que me referiu que foi apresentado na Bienal de Cerveira. O senhor tratou da parte musical, não é? E a apresentação foi feita no local. Peço desculpa. Como é possível apresentar o Diálogo das Infantas Mortas, sendo um trabalho tão longo? Foi só uma apresentação de pouco tempo? Aquela apresentação, en realidad, era o prólogo. O prólogo da eran obra. os primeiros minutos da ópera. E, ben, era unha maneira de mostrar daquilo que se estaba a facer, ¿no? Porque naquele momento había unha expectativa de que realmente fose realizada a montase, ¿no? Mas, ben, aquilo cumpriu co seu cometido, que era facer unha presentación do que vai a ser, que non era a obra en sí, mas non era máis que o inicio. E depois, ben, as cousas comezaron a rodar non tan ben, e as expectativas pois foron caíndo, e trátase de unha obra que, pela miña parte, cando termine, serán unhas 2000 páxinas de música. E, claro, empeñarse nun traballo así, sen ter cualquier expectativa a frente. Eu continuo a traballar na obra, non? Mas xa non con a dedicación que comeza a caer, non é? Porque obviamente un ten que vivir e ten que, digamos, ten que comer, ainda que non sexa comer nun sentido estricto, mas pédenme obras, algúns solistas e tal, e vou escrevendo algunhas pezas e tal, e espero non deixar a obra inacabada. Claro. Mas que se non se ve unha posibilidade de montase, pois, ben, vaise facendo aos poucos. Falando nessas não sei quantas mil páginas de música, imagina quantos figurantes essa ópera teria? Non son moitos, porque eu estou tratando de facer, o sea, a miña idea inicial, porque tamén había que ser de alguna maneira contido nos gastos, claro. Era facer unha especie de ópera de cámara, ópera de cámara que con unha duración de 3 horas. Mas que era sobre todo pelas posibilidades de ser montada en espazos que non sexa especificamente un teatro de ópera. E entón estou o sea, esa idea que tal vez ate mude, ¿no? Tal vez ate mude e entón acabe facendo con unha grande orquestra, porque pensei unha instrumentación máis comedida para que pudese ser representada en cualquier espazo. E ben, iso dá máis traballo utilizar poucos elementos que utilizar unha grande orquesta. Utilizando unha grande orquesta entende todo. Com certeza. É precisamente ao contrário, não é? Parece que sendo menos que é mais fácil, mas não é, nesse caso. E ben, non é que se san moitos, e ademais ten unha particularidade que todas as personaxes están mortas. Pois, ali ninguém se identifica com ninguém, não estamos a atacar ninguém, não é? Non, mas todas as personaxes son personaxes que representan mortos. O sea, que non é que sexan antigos, sino que representan, que son todos mortos. O sea, e por tanto é unha ópera un tanto
un tanto especial, non? Não ia dizer macabra. Non, macabra non, en absoluto. Não, a música nunca está ligada a coisas macabras. Ou então faz-nos entender de outra maneira, não é aquilo que estamos a ver. A música pode mudar imensas coisas na vida das pessoas. Concorda com isso, claro. Ben, estas son preguntas habituais. A música non significa nada. Certo, entendo. Mas é significante para as persoas. Significa tudo. O sea, o significado non está na música. Pois não, O está no nosso entendimento, não é? Naquilo que nós queremos. Na persoa que ouve, na persoa que recebe. E, obviamente, que a música mexe con as emoções. A música non transmite mensaxes, mas provoca, modifica a percepción. E, por tanto, a música non significa nada, mas é significante. E ese significado é diferente dunha persoa para outra. Está moitas veces ligado a as condicións en que se ouviu esa música pela primeira vez. Por exemplo, se ouve unha música nunha situación desas marcantes como, non sei, o primeiro beiso, pois iso fica ligado e cada vez que se ouve esa música va a viaxen faz. A emoción ven ao de cima. E, por tanto, eses significados son particulares, privados. Cada um tem o seu. Sem dúvida. E também não tem bandeira, não mostram nada, portanto, passam despercebidos. É totalmente inócua. Claro. Mas a música funciona como uma espécie de transportador de emoções. Sem dúvida. E a música serve para qualquer coisa. É por iso que, tanto como as cancións políticas, a música, se tiramos a letra, a música non diz nada. Quen pon a intencionalidade política é o texto. Mas tanto serve para eso como serve para outro aspecto, percebo. Cualquier coisa se pode utilizar. A música serve para tudo. Mas, claro, depois ven como se utiliza, ¿no? Digamos, a moralidade, claro, a ética da utilización, porque tamén há unha utilización subliminal da música e perversa. Sem dúvida. Mas não vamos por essa parte. Por essa parte, não. E, curiosamente, a que mais sofre com isso é a música clássica, geralmente. Dentro da perversidade, é aquilo que a gente assiste, o que nos dão em filmes, o que nos transmitem até de torturas e coisas assim da... Sim, se olhamos para alguns filmes como A Laranja Mecánica, pois aí há unha utilización da nona sinfonía de Beethoven. Eu non vi, mas sei que sim. Como algo realmente perverso. Claro. Nunca mais terá o significado diferente para as pessoas que o ouviram numa situação dessas, não é? Claro, e, portanto, mas esa utilización da música tamén non ten nada a ver con o compositor. Sem dúvida. Ele é o menos culpado. Normalmente o compositor escreve música e sabe há unhas regras para que a música funcione, porque a música é unha linguaxe de comunicación, e para comunicar ten que haber tensión e distensión. E o compositor o que face é iso. Claro. Utilizar a técnicas, ¿no? Para facer que esa tensión e distensión pois se traduzca nunha comunicación. Claro. E a partir de aí depois poñen significados. O que as pessoas quiserem, non é? Ás veces basta que o título diga algo que está a dar significado.
Mas se tiramos o título, aquilo non diz nada. Nunca tinha ouvido uma análise tão nua e crua à música como esta. Confesso que não. De qualquer das formas, interessa-me saber o que a música tem evoluído, logicamente, quanto mais não seja pela forma como se toca, o que se utiliza e as artimanhas também que se utiliza para melhorar a música e dar-lhe mais corpo por vezes. Não é o caso da música popular. Essa penso que não tem sofrido, embora também sofra algumas influências do modernismo musical. Já conseguimos ver uma viola ligada a um aparelho para dar um som muito mais forte nos grupos folclóricos, como já vi, e depois mais ninguém se ouve, não é só se ouve a viola. Portanto, esta cultura, esta aprendizagem da evolução da música e do que está associado a ela, nem sempre funciona da mesma maneira pela falta de conhecimento exatamente que as pessoas têm e que, por lhes terem dito que aquilo que aumentava o volume, que a música ficava clara e não sei o que mais, já é adaptável. Portanto, isto aqui também tinha de haver um trabalho muito grande de formação, de sensibilidade auditiva, de consciência até, de consciência musical. O que é que o professor acha disso? Acha que a música popular está a ser abrangida? Eu estou a falar de raiz, supostamente de raiz. Está a ser abrangida também por estes pequenos itens que acabam por estragar tudo. Non era isso que eu queria dizer, mas é isso. Ben, estragar ou non depende. O que acontece é que a música tradicional nasceu nun espazo determinado e cando se pretende que digamos deslocar os músicos dese espazo para un espazo megalómano con 20.000 persoas lá. 20 micros na frente ou 30, non é? Non é posible facelo a viva voz. Isto é igual que nas igrexas. Antes non había micrófonos. Agora é por todo lado, non é? E agora, pois, poñen, ainda que a igrexa sexa pequena, a micrófono. Non sabe moito ben por qué, porque ás veces houvese máis sen el do que con el, non é? Mas a tecnoloxía é un elemento que ben utilizado pode axudar e se non é ben utilizado, pois aquilo pode facer estragos. Dá o resultado que eu estaba a falar. A música tradicional ten ese problema, e é que mudou o palco. O palco xa non é aquele espazo popular que propio, non? Que se fa, o sea, cando ouvimos canzóns que teñen a ver con as labouras de agrícolas, aquelas canzóns facíanse nas labouras. Sen dúbida. E, por tanto, os ouvintes eran os que estaban a traballar. E os propios intérpretes eran os que estaban lá a traballar. Claro. Non precisaban de máis nada. Aquilo era simplemente para estímulo para o desempeño do traballo. Non é? Cando tiramos daí e os pomos nun palco e temos lá 2.000 persoas ou máis, obviamente que é outra non coisa. Non é ben a mesma coisa. É outra coisa. Ás veces mellora, outras veces non, mas ben, iso xa é unha coisa moito relativa. Muito bem, chegamos ao ponto de falar de uma coisa de que gosto muito, que é tudo isso que está ligado à tradição, às coisas mais simples, digamos assim. Mas, no entanto, vamos fazer aqui uma curta pausa para ouvir uma música que nos trouxe e voltamos já à conversa. Até já. FM. E cá estamos nós para continuar esta conversa interessante sobre um tema não menos interessante, que é a música, e que por vezes tão abandonada, eu não digo maltratada, mas abandonada é sem necessidade nenhuma, porque afinal a música é como a matemática, está em todo lado. A música está en todo lado e
e ademais voltando ao tema da tecnoloxía, no século XVIII as horas de música que podía ouvir unha persoa durante toda a súa vida son as que hoxe pode ouvir unha persoa nun mes. É verdade, sim. Claro que esta saturación non é mellor. Non, de facto non, tamén concordo. Porque esta saturación o que face é banalizar. Exato. E, por tanto, non axuda a comprender a música, máis ben ao contrario, axuda a facer ouvidos surdos a quase toda a música. Claro, e há outra que non se passa só na música, infelizmente. Passa-se também com os nossos escritores, eu falo de Portugal, que eu conheço melhor. Por exemplo, eu poderia focar aqui um caso do Fernando Pessoa. Nós ouvimos falar do Fernando Pessoa desde que tomamos café nas chávenas com a cara dele, desde que passamos na biblioteca está um busto, logicamente muito bem na biblioteca está um busto imaginemos, do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é o melhor escritor do mundo e levamos com o Fernando Pessoa, ele que me desculpe, mas não é porque eu não gosto de Fernando Pessoa, mas chega a um ponto que realmente nós já não conseguimos aguentar mais, e isso é a banalização da figura, a banalização da obra, e que está a referir aqui como a banalização da música. Tem toda a razão, não há nada com conta, peso e medida neste momento. É o boom, é agora, e somos ali triturados quase. Sim, mas isto acontece en todos os niveis, e eu lembro que de preguntarlle aos alumnos do conservatorio, vocês cuántas sinfonías de Beethoven ouviron completas? E en toda a turma a mellor algún levantaba a man e dice, eu ouvi unha, porque agora van no YouTube e ouven excertos, 1 minuto, 2 minutos, mas non ouven as músicas completas. Claro. Nos meus tempos comprábamos un disco e ouvíamos o disco, ainda non eran CDs, ¿no? Ouvíamos o disco un monte de veces, ¿no? Hasta que até rayar. É verdade. Depois sacos CDs até no carro e vas ouvindo o mesmo disco até saber de cor e da frente para atrás. Mas agora non, agora o YouTube e xa non há criterio de selección, senón que o que sai. É tudo, existe tudo ali, exatamente. E isto mesmo nos alumnos que van a ser profesionais da música. Certo. Xa, perdeuse xa o criterio de selección de por que gosto desta música. Todo de igual. As pessoas non se perguntam. Non se preguntan. Isto é é a herdanza que temos do posmodernismo, ¿no? O posmodernismo todo valía. O posmodernismo consideraba que todo era bon e todo é válido, e como todo é válido, pois non había non há escolha, non há seleção. Perdemos os criterios. Agora o posmodernismo afortunadamente morreu. Non é que o posmodernismo fose bon ni mau, o posmodernismo era como o romantismo, chegou un ponto onde a decadencia pois faz que tiña que desaparecer. Gastouse. E neste, eu chamo neomodernismo, o que se procura xa non é ese vale todo, senón procura esa autenticidade. E comeza a haber unha mudanza que vai tardar aínda anos en consolidarse, mas entre tanto todos aqueles fans do posmodernismo pois continúan a lutar para manter aquela situación. Son estas lutas que se producen normalmente en todos os períodos clásicos.
o modernismo, o neomodernismo, o clasicismo, o grande renacimento, que son os períodos clásicos, son os períodos de recuperación da regularidade e o poño de exemplo a recuperación do Partenón, das columnas ben equilibradas e ben distribuídas, no? Que iso é o que acontece sempre nos períodos clásicos. No? E estamos agora nun período clásico que voltar a recuperar depois voltará outra vez un período romántico que va a reventar todo polas costuras. É cíclico. Sí, eu dicía aos alumnos, non há máis que 2 períodos na historia da música, un período romántico ou barroco e un período clásico. Depois de un período romántico vense un período clásico e depois de un período clásico volta outra vez un período romántico e así sempre. Muito bem. Essa questão de que falávamos há pouco e que deixámos no ar de determinadas manifestações musicais passarem de um local para outro. Ora bem, vamos para os grupos folclóricos, que é onde eu conheço mais a realidade. O grupo folclórico, se ficar na eira, não dá conforto a quem está a ver. Portanto, é logo esta é a primeira razão porque ele salta para outros ambientes. As pessoas gostam de estar confortavelmente sentadas a assistir e não lhes quero mal por isso, porque eu acho que é o melhor que se pode fazer. Depois temos a envolvência do espaço, que nós, quando estamos em ação, não é bem a mesma coisa. Não estamos na nossa casa, estamos na casa emprestada. Até aí tudo bem. Mas a música tradicional pode adaptar-se a esses meios, não saindo da sua raiz e derivando para outros, tendo outros ramos na árvore. Sí, o único que se precisa é de inteligencia. E transformar aquilo que é rudimentar, continuamos a afirmar, sem estragar, dar-lhe outra roupagem. Isto é, eu vou-me explicar. Há uma música tradicional que se dança de uma certa forma no grupo folclórico e se convida uma coreógrafa para fazer um trabalho baseado naquela música, em que traz uma bailarina de dança contemporânea, por exemplo, e adapta aquela música aos passos, entre aspas, contemporâneos. Sí, non há nada imposible. O único problema é que a música tradicional, para alén da mudanza de espazo, tamén está, xa non é só que o público que tiña que máis conforto, senón que tamén aparece un elemento que é a mercantilización da música. Certo. E iso impón tamén condições, non? Estamos a falar eu queria dizer que neste caso que eu estou a focar, estamos a falar num espetáculo completamente gratuito para o público. Sí, mas ainda así a cachés e a venta era bom que non houvese e a venta de grabacións e a un mundo moito propio, pois está claro que está asociado. Mas que ben, isto digamos, é a economía do século en que vivemos, non? Hai que ter en conta unha coisa, a música tradicional, que é unha música simples, mas non simplista. A música tradicional é simples porque por depuración. O sea, é algo que se va elaborando e reelaborando até conseguir a máxima expresión no mínimo de elementos posíveis. Iso é a música tradicional, que non é simplista, é simplesmente contrariamente ao que se pensa, non é? É alcanzar o sumo da súa perfeición no mínimo de elementos.
E iso, ás veces, cando se transforma nun espectáculo así Sala grande. de salas populares e demais, pode acabar sendo un espectáculo banal, porque non se teñen en conta os elementos básicos, que é mostrar a súa grandeza na simplicidade. E entón comeza a encherse de roupaxes que non teñen nada a ver e estragan o produto en sí. Non foi o caso, então estou toda contente por ter assistido. A cuestión de que si a eira é mellor que o palco non é mellor nem pior, non é é o mellor nem sitio. peor, é como se utilice, claro. Porque, claro, por un grupo tradicional con unha coreografía e unha luminotecnia e unhas parafernalia que nada ten a ver con o asunto, claro. Aquilo é deprimente por vezes, claro. É triste o espetáculo, é banal. Banal, exatamente. Quando não se pretende que seja banal, é precisamente, claro. Deveria pretender-se que fosse precisamente ao contrário. Claro. Quando repara nos grupos folclóricos daqui da zona, já viu com certeza alguns, há ali um trabalho de fundo a ser feito, certo? Sí, estes grupos etnográficos que há por toda esta zona facen unha labor importante, ¿no? Que pode ser mellor ou pior de resultado, mas ben, iso depende tamén de quen está á frente e dos coñecimentos que teña. Mas há un traballo de continuidade que claro. É claro, fundamental. O sea, a música tradicional é algo que non ten cortes. No momento que hai un corte, a recriación xa non é tradicional. E, por tanto, estes grupos o que están a facer é a manter esa continuidade. E iso é fundamental. Nunca será igual ao que era há non sei quantos anos atrás. Obviamente, mas é que é unha encenação no fundo, non é? Tradicional é unha evolución, sí. É unha evolución constante, continua, non é unha partitura que diga ten que ser así e acabou, non. Non é, o sea, cando vimos unha sinfonía de Beethoven, a sinfonía está escrita nunha partitura e depois há uns intérpretes que poden facela dunha maneira ou doutra, mas que sempre fan as mesmas notas. Na música popular non. Na música popular há digamos un aperfeizoamento daquela primeira versión, va habendo un aperfeizoamento que tende sempre a simplicidade, mas esa simplicidade non é baixando o nivel, senón apurando cada vez máis a expresión, non? E estes grupos pois teñen este valor que é manter a tradición. A tradición, se se corta, então non há claro, logicamente. O problema está em realmente manter essa tradição. Depois aparecem os músicos. Sim, já se podem chamar músicos porque a maior parte deles são pagos, não é? A partir do momento em que são pagos, são músicos. Os músicos depois, cada um faz os floreados à sua maneira. Natural, é natural. É normal. É normal. E as piadas... São interpretações. São. Mas a raiz está lá, portanto, não alteram muito, a gente sabe o que estão a tocar. De qualquer das formas, falou aí num aspecto muito interessante que eu acho muita piada, porque os nossos órgãos, quem nos dirige, devia saber que a um grupo folclórico, à partida, não deveria ser exigido certas taxas que são exigidas, porque nós não tiramos nada a ninguém, só transpomos de cá para fora, para dentro dessas salas, aquilo que nos é permitido, que ainda é permitido, que é cantar e dançar. Mas realmente a música é tratada toda por igual. Apesar de nós dizermos que é música popular e que está lá escrita, etc., nada nos impede de ter de pagar as devidas taxas e por aí fora. Mas está bem, é natural. Também não se podem fazer as coisas porque nos apetece. E em alguma coisa teremos de estar a contribuir para o Estado. Mas está a referir-se a taxas de direitos de autor? Utilização. Direitos de autor, sim.
Bem, E se for na via pública é por outras razões, mas estão lá. E também é SPA. sí, os dereitos de autor na música tradicional en moitos casos existe. E en moitos casos Sí, existe sí, simplesmente por lo que mencionaba antes, pela mercantilización. Claro. E entón apáñase unha música tradicional, fácese un mínimo arranxo e así recebemos dereitos de autor. Iso é unha picaresca bastante común. Acontece coa música tradicional e con toda a música, ¿no? Em Espanha é a mesma coisa? Sí, en España e xa teño visto algúns destes músicos famosos que apañan a música tradicional e dañe un nome diferente e non citan a fonte original, ¿no? E entón, claro, quen recebe o diñeiro é como se fose obra original do... Mas estas son picarescas que non sei como se poden resolver, mas ben, non me deixei de preocuparme con iso. Eu disse Espanha, mas devia ter dito Galiza, se calhar. Non, é igual? Ben, non é. Ben, vou esclarecer. Então, eu son administrativamente español. A miña documentación é española. Culturalmente galego. Lingüísticamente portugués. Ai, que bem, muito obrigada. Eu agradeço em nome dos portugueses. Olha, foi muito bom saber que se sente bem na nossa zona, que optou por viver cá, por variadas razões, não interessa sabermos agora, e continuar a dar um contributo sempre que possível. Continua a ouvir as pessoas, a resolver as questões que lhe põem. Podem contar com o professor sempre que for necessário. Eu cos alumnos que fui tendo en Portugal teño no Facebook unha página onde privada, ¿no? Onde están os alumnos e onde van dando noticias, onde me facen preguntas, onde estou constantemente en contacto con eles, ¿no? E é fundamental estar a dar testemunho ás novas xeracións, porque as novas xeracións precisan de referentes. E non é que eu seso referente deles, senón que eu poso darlles indicacións para encontrar eses referentes que les precisan. E isto, pois, é digamos que é unha norma de manter manter a chama viva dessa ligação que houve e que continua a haver, não é? Claro. Um professor está ligado ao nosso futuro para o melhor e para o pior. Concorda com isso? Exatamente. Un bom profesor faz a diferenza e un mau profesor tamén. Completamente. É muito agradável passarmos por alguém que nos diz que um dia foi nosso aluno, que eu tenho de confessar que por vezes há caras que se modificaram, gente que cresceu, felizmente, e que já não está igual, ainda ontem me aconteceu, e fiquei assim, mas fiquei contente por a preocupação de me dizer que já passou por uma sala onde eu estava. É isso, onde estávamos todos. Portanto, essa ligação fica ótima. Aqui está um exemplo vivo de como o Facebook pode ser uma boa possibilidade de manter as relações em aberto, de manter o companheirismo até e a amizade. Portanto, isto é um exemplo também que nem sempre as redes sociais são más e perturbantes. Portanto, ficaram aqui uma série de não diria de citações, mas de aspectos que foram tocados, que eu acho que são da máxima importância. Falo por mim, hoje aprendi muito. Muito obrigada, foi um gosto conhecê-lo, foi um gosto tê-lo nos ANSAS e espero que o próximo ano seja realmente um ano novo. Esperemos que sim. Feliz ano novo a todos. Muito obrigada. Para si também, que nos ouve,
Já sabe, só lhe desejamos o melhor, até porque gostamos muito de estar acompanhados por si, que está aí desse lado. Feliz Ano Novo, muita saúde, felicidade, e já sabe, sábado do próximo ano estaremos aqui novamente para lhe fazer companhia, como habitualmente a este horário. Fique bem, feliz Ano Novo mais uma vez. FM